Hoje eu tenho 4 referências aqui, mas eu não vou pedir para você ler, porque eu vou fazer um pouco diferente. Essas 4 referências, se você quiser anotar, não sei se você está anotando ou não, mas elas são Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Essas 4 referências, elas falam sobre o último dia de Jesus. Ela fala sobre o dia em que Jesus foi ao monte do Getsêmani, que foi orar com os seus discípulos. E aí, por que eu falei para vocês não abrirem a Bíblia de vocês? Porque eu vou ler aqui o Evangelho compilado. Esses 4 evangelhos contam essa história, pedaços diferentes da história. Então eu trouxe aqui o Evangelho compilado para ler na sequência correta. Valeu. Os acontecimentos. Então, ouça, por favor. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a ter pavor, a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. E indo um pouco adiante, e pondo-se de joelhos, prostrou-se com o rosto em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam carregados. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? E não sabiam o que lhe responder. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça a tua vontade. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e os achou-os dormindo de tristeza, e lhes disse: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte, e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciões, e Judas ia adiante dela. Está acabando. Ora, o que o traíra lhes havia dado um sinal dizendo: Aquele que eu beijar é este, prenda-o e leve-o em segurança. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus para o beijar e disse: Salve, Rabi. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste?
e Judas o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Sabendo, pois, Jesus tudo o que havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse Jesus: Sou eu. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar: A quem buscais? E responderam: A Jesus o Nazareno. Replicou-lhe Jesus: Já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixais ir estes. Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, feriremos a espada? Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Deixai-vos, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Só até aqui. Eu não sei se essa história comove vocês, de alguma maneira. Mas essa história é maravilhosa. Eu queria compartilhar essa noite com vocês alguns pontos dessa passagem que nós lemos agora. Alguns pontos que me chamam a atenção, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses pontos também. Ali, logo no começo, onde nós lemos, disse que Jesus estava com a sua alma triste. Jesus estava abalado. Jesus, ele se fez homem, ele tinha toda a glória, mas ele se fez homem e morreu por nós. Vocês sabem disso? Amém. De trás para frente. Ele morreu e ele ressuscitou, e por isso nós estamos aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Só que neste ponto, Jesus era homem, como eu e como qualquer um de vocês aqui. Homem, quando eu digo um ser humano. Ele sofria as mesmas tentações, os mesmos desejos, os mesmos anseios que nós sentimos. E naquele momento, não diferente de nenhum de nós aqui, ele estava muito angustiado. Por que ele estava angustiado? Porque ele tinha intimidade com o Pai. E quando nós temos intimidade com o Pai, o Senhor nos revela aquilo que vai acontecer. Quando nós temos intimidade com o Pai, o Senhor, Ele nos dá, talvez não tudo, mas Ele fala assim: olha, meu filho, se prepara, porque isso vai acontecer. Se prepara, porque eu quero contar com a sua vida para fazer uma grande obra. No nosso acampamento, no nosso retiro, nós falamos sobre a importância de nós entendermos o que é ser usado por Deus. Pode me usar como tu bem queres, abre meu coração. Nós falamos o seguinte: talvez o seu usar como tu bem queres não seja do jeito que a gente queira, do jeito que a gente quer, em cima de um púlpito, tocando, cantando, ou sei lá o quê. Talvez o podes me usar como tu bem queres seja morrendo, como morreu lá o povo quando Davi contou os israelenses e não era para contar ao povo. Talvez seja morrendo quando Moisés, Arão fez lá a estátua, o povo fez a estátua lá e Deus mandou praga lá para matar aquele povo no deserto. Só para que os homens, um homem, Davi e Arão e Moisés, pudessem olhar e falar assim: puxa, Senhor, opa, estou errado. Será que você entende isso? O podes me usar, que você acabou de louvar, que você acabou de cantar, não significa: Senhor, me coloque em cima de um púlpito, Senhor, eu vou brilhar, Senhor, eu vou orar. Não, significa: Senhor, me usa do jeito que você quiser. Você está disposto? Não precisa responder não, disposta, pensa um pouquinho. Só que quando Jesus veio ao mundo, Ele sabia e Ele estava disposto. E mesmo disposto, e sendo Jesus, Ele sofria de agonia naquele momento. Porque Ele sabia tudo o que Ele ia passar. Ele sabia que Ele precisaria sofrer muito para que os nossos pecados fossem perdoados. E eu não tenho dúvida nenhuma que em nenhum momento do ministério dele, ele pensou diferente disso. Mas como nós, ele estava agoniado.
como nós, ele estava aflito, passando por uma situação muito difícil. E naquele momento, talvez de maior dificuldade da vida de Jesus aqui na terra, ele foi sincero com o Pai. Ele virou e falou assim: Pai, se puder, hein, passa esse negócio aí, porque eu sei que vai ser... Mas, não, peraí. Seja feita a tua vontade, não a minha. Não a minha, eu estou meio... Não estou muito bom hoje, não. A sua vontade, Deus, não é a minha. E nessa atitude de Jesus, nessa atitude humana de Jesus, nós podemos nos identificar. Nós podemos olhar e falar o seguinte: olha, Jesus também ficou com medo, angustiado. Jesus também, mesmo sendo Deus, mesmo recebendo um anjo confortando a vida dele, como nós lemos aqui, um anjo desceu dos céus e confortou a vida de Jesus. Só que depois que o anjo talvez tenha ido embora, aí fala que Jesus continuou a orar intensamente, até o ponto de suar sangue. Você imagina, o rosto do nosso Jesus vermelho de sangue. Depois de um anjo vir e consolá-lo. Quantas vezes nós ouvimos palavras de Deus, talvez não desça um anjo aqui e fale: olha, Dudu. Não, talvez você esteja num culto como esse, e ouvindo uma palavra, e o Senhor vai falar ao seu coração. O Senhor fala com você e fala assim: não, filho, calma, não é assim. Ou olha, filho, é assado que você tem que fazer. E aquilo conforta o teu coração momentaneamente. Só que esse confortar, ele pode passar se você não continuar buscando a Deus. Como nós lemos aqui, quando Jesus acabou de receber lá o anjo, confortando a vida dele, consolando ele, logo depois, ele continuou se sentindo muito aflito. E a mesma dúvida veio, a mesma coisa veio na oração dele: Pai, olha, se for possível, passa de mim. Mas se não for, não tem problema, eu tenho consciência que eu tenho que passar por isso. Eu só estou batendo um papo porque eu estou muito angustiado, Deus. Sabe, Pai, eu estou com saudades de nossos papinhos aí. Eu estou compartilhando a minha dor com o Senhor. E aqui nós vemos uma estratégia de Satanás muito forte. E uma estratégia para quem é crente, para quem conhece Jesus. O que ele mais quer da sua vida e da minha vida é que a gente desista dos planos de Deus. O que Satanás deseja, muito mais do que qualquer outra coisa, é nos afastar do plano de Deus. É nos tirar a vontade de servirmos a Deus. Quantos homens, mulheres, jovens, vocês não conhecem, que foram frustrados na igreja? Vieram, talvez foram cheios por um tempo, por um momento, e logo depois se frustraram e foram embora. Satanás é perito em frustrar os planos. Satanás, ele vai atacar exatamente no nosso sentimento. Sentimento. O sentimento é a alma, é a nossa alma. E é ali que Satanás mais age nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele sabe que como Jesus estava com um sentimento aflito ali, estava angustiado, nós também sofremos isso. Nós também temos dias bons, dias maus, nós também não queremos ou queremos. Mas o que nós não podemos permitir é que Satanás roube os planos de Deus para a nossa vida. E como nós fazemos isso? Jesus também nos fala, nessa primeira frase que nós lemos, ele foi orar. Ele foi orar. Não existe outra maneira de um cristão se manter firme se ele não orar. Não existe. Não adianta vir para o culto todos os dias. Se não tem culto aqui, ir em outro lugar. Não adianta. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não falar com o seu Pai, quando você está angustiado, nervoso, aflito, com raiva, com ciúmes, sei lá o que você está, cara, provavelmente se você não falar com Ele, você vai falar com alguém. E muitas vezes esses alguém que a gente costuma falar, sempre vão falar alguma coisinha para a gente que não é legal. Sempre talvez vão dar um conselho
que é mais os nossos ouvidos queriam ouvir do que aquilo que Deus queria para as nossas vidas. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já, por isso que eu estou falando. Às vezes a gente está tão ansioso ou aflito por alguma coisa que você acaba conversando com alguém que não tinha nada a ver com a história, e esse cara, em vez de, ou essa pessoa, que pode ser um crente ou não, mas em vez de ele falar assim, vai orar, cara, vai rever lá com Deus, lá o que ele quer. O cara fala, é isso aí, faz isso, vai. Aí você, opa, era isso mesmo que eu queria ouvir. Agora eu vou, né? Agora é confirmação. Mas é a nossa vida, infelizmente, somos nós, seres humanos. Mas se nós aprendermos com Jesus, nosso mestre, nosso guia, ele ia aos pés do Pai. Jesus não fazia qualquer coisa. Ele tinha ali 11 discípulos, 12, contando Judas. E ele ia até um certo ponto com aqueles discípulos. Preste atenção nisso. Ele estava em comunhão, como nós estamos com a igreja. Só que aí chegava um certo momento que o negócio apertava um pouquinho e davam 3 pessoas um passo à frente. E aí os outros ficavam ali, vocês fiquem aqui, ora aí, hein? E eu vou aqui, eu e mais esses 3 aqui, a gente vai um pouquinho mais orar. E talvez esses 3 fossem um pouco mais chegados. E aí chega um certo momento da vida de um cristão, que até essas pessoas mais íntimas, que são de Deus, prestem atenção, eu não estou falando de gente do mundo, hein? Estou falando de dentro de igreja, de Deus. Chega um certo momento da sua vida cristã individual, que você tem que falar o seguinte, amigos, pai, pastor, eu vou orar, eu quero ouvir a voz de Deus. E aí você tem que se distanciar. E aí você precisa ajoelhar. E aí você precisa clamar e falar a sua verdade para Deus. É Ele que vai resolver os seus problemas. Não sou eu. Não é, sei lá quem que você acha que vai resolver. O Senhor vai resolver. Da maneira que Ele achar que deve resolver. E essa intimidade com Deus, este momento que nós temos que ter de oração com Deus, ele não pode ser substituído por nada. Essa é a maior arma que nós temos. A palavra de Deus diz, como nós lemos, que ele se prostrou, ajoelhou e colocou o rosto no chão. Você já orou com o rosto no chão? Alguma vez? Na sua casa, em algum outro lugar? Normalmente, quando você está muito angustiado, ou quando você está numa oração muito tal, você vai ajoelha, você deita no chão, você rola para um lado, rola para o outro, sabe? Jesus estava num estado de angústia, de nervoso, de ansiedade, que ele colocava o rosto em terra, e ele gritava, Pai, eu sei que eu preciso passar por isso, Pai, mas é possível sair desse negócio aqui? Não, Pai, não. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Tá bom, eu sei que eu tenho que passar por isso. Abra sua Bíblia comigo aí. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Diz assim, Tiago 5,15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Cara, a oração é a nossa arma. A palavra de Deus diz que se nós orarmos com fé, os doentes serão curados. Os pecados serão perdoados através da oração. Quando você aceitou Jesus, se você já fez isso na sua vida uma vez, você orou. Quando nós terminamos um culto, o que você faz? Você ora. Quando nós terminamos, estamos entregando a oferta, o que você faz? O que nós fazemos? Nós oramos. A oração é a arma para a sua vida e para a minha vida. Você quer ser vitorioso? Você quer conhecer mais de Deus? Ter mais intimidade com Deus? Eu quero. Ore mais. Busque mais.
Busque a Deus. Busque aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para a sua vida e para a minha vida. Um outro ponto aqui, muito interessante, é que os discípulos, eles dormiram por 3 vezes. E agora vamos nos colocar ali no lugar de Jesus. Imagina a frustração de Jesus. Imagina. Ele passou 3 anos com esses caras, ensinando todo dia, almoçando, dormindo, ressuscitando morto, e curando, e fazendo um monte de coisa. E no momento de maior agonia da vida dele, que ele falou assim, não, eu posso contar com esses caras são meus brothers, estão aqui comigo. Na hora que ele volta, ele chega lá, os caras estão lá. Você imagina Pedro dormindo, devia ser uma coisa muito doida. Eu imagino, né? Eu ia até falar que ia aparecer com uma pessoa, mas eu não vou falar. Cara, eu imagino assim, um cara de boca aberta, sabe? Assim e tal, todo largadão. Cara, você imagina, Pedrão lá, todo sanguíneo. Vocês associam com quem vocês quiserem. E de repente, Jesus volta e vê aquela situação por uma vez. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, olha, eles dormiram de tristeza. Vamos primeiro nesse ponto. Os discípulos estavam tão tristes, tão abatidos, que eles dormiram de tristeza. Já aconteceu isso com você? Ou você já viu uma criança chorar até dormir? Não é? Está tão triste, está chorando tanto, que chega uma hora que dorme. De tristeza, de choro, sei lá do quê. Eu imagino que os discípulos estavam tão agoniados, tão tristes, que eles dormiram. E aqui nós vemos algo muito interessante. O primeiro ponto, como eu já disse, é que muitas vezes nós não vamos poder contar com ninguém. Talvez as pessoas que você mais conte na sua vida, podem ser seus pais, podem ser seus pastores, seus líderes, seus melhores amigos, sei lá quem. Talvez você não possa contar com ele no momento mais importante da sua vida. E se você não puder contar com essas pessoas no momento mais importante da sua vida, o que você vai fazer? Pensa um pouquinho. Uma vez eu contei para vocês já que eu conhecia, trabalhava com um rapaz, que ele namorava, e o dia que aquela mulher largou dele, ele já não era novo, acabou a vida dele. Ele entrou em depressão, ele chorava dia e noite, e não ia trabalhar, e se ele trabalhava, ele ficava lá, parecia um cachorrinho. Por quê? Porque ele depositou todas as esperanças dele num relacionamento. Ele colocou todas as esperanças que ele tinha de vida, de ser feliz, de conseguir alguma coisa, em uma outra pessoa. Agora passa um pouquinho para a gente aí. Muitas vezes nós transferimos para uma outra pessoa. Talvez não seja um namorado, um marido, uma mulher, mas talvez seja a responsabilidade de ir para o seu pastor, para a sua pastora, a responsabilidade para o seu líder, para o seu pai, para a sua mãe. E a responsabilidade de buscar a Deus é sua e minha. Não existe. Ninguém vai buscar a Deus por você ou por mim. Ninguém vai falar, Senhor, me dá intimidade aqui para o rapaz, aqui por gentileza. Não. Você precisa querer intimidade. O nosso Deus, Ele é um Deus delicado, Ele é um Deus educado. Ele vai ter intimidade com você se você se chegar. Se você perder a sua timidez e falar, Deus, olha, eu estou aqui, Pai, olha, eu sei que eu preciso, eu estou aqui, Pai, me ajuda. Pai, fala comigo. Ele vai falar, eu tenho certeza. E talvez no dia e no momento que você precisar de alguém, e você olhar para um lado, olhar para o outro, e não ver ninguém, a sua reação não vai ser assim, então eu desisto. Porque nesse momento Satanás vai falar, eba, consegui mais um. A sua reação vai ser se ajoelhar, colocar o seu rosto em terra e falar, Pai, só tem o Senhor. Pai, é só o Senhor que eu posso contar. Não é que eu não gosto mais do Pedro, de João e de Tiago, não é que eles são ruins, não é que eles são maus amigos, maus pastores, maus pais ou irmãos, eu não sei.
É porque naquele momento o Senhor precisava e queria intimidade conosco, intimidade com Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, ao voltar, falou o seguinte para eles: acordem, orem, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Não é isso que nós lemos? Acorde. Ô, Pedrão, acorda aí, meu. Tiago, João, acorda, pelo amor de Deus. Pelo amor de meu pai. Meu, ora, vigia, para que vocês não caiam em tentação. Orar e vigiar é a fórmula para que a gente não caia em tentação. Nós não precisamos reinventar a roda, nós não precisamos criar fórmulas mirabolantes. Jesus nos disse o que fazer. Acorda, povo de Deus, acorda. E aí não é acordar do soninho, não, é acordar mesmo, espiritualmente falando. Vamos orar. Nós não vamos conseguir ser a igreja dos últimos tempos se nós não orarmos. Nós não vamos conseguir revolucionar esse mundo se nós não orarmos. Sabe por quê? Porque aí não vai ser Deus subindo e falando, não vai ser Deus agindo, vai ser a minha vontade, o que eu acho que eu devo fazer para abreviar. Eu acho, aquilo que eu imagino, aquilo que um grupo de pessoas imagina ser bom. Quantos grupos de pessoas muito melhores e mais capacitadas se reuniram e frustraram seus planos, porque não tinham Deus em primeiro lugar? Nós como igreja, nós como jovens de Deus, nós precisamos ter o hábito, muito mais do que o hábito, é ter a vida direcionada para a oração com Deus. E aí quando eu digo oração, eu não estou dizendo que você fala, Deus Todo-Poderoso de Israel, Pai de... Não. Estou falando assim, Deus, então eu estou aqui agora, aqui no busão, aqui, putz, tudo apertado aqui, tal, não sei o que lá, Senhor, e vai falando com Deus. Pai, eu estou aqui no meu serviço agora, deu uns 5 minutinhos aqui, ixi, derrubei tudo d'água aqui. Derramou um minutinho, derramou um pouquinho também, mas eu estou aqui um pouquinho aqui, deu uma vaciladinha aqui, Senhor, Pai, obrigado, Pai, por esse dia, Senhor, me ajuda aqui na hora do almoço, Pai, faz alguma coisa, você está indo almoçar, Senhor, abençoe esse alimento, você está indo fazer alguma coisa, crie o hábito de falar, de conversar com Jesus. Vocês entendem isso? Amém, amém. Isso é um hábito que talvez você no começo vai achar meio doido, as pessoas talvez te achem meio doida também, né? Você não precisa falar alto, né? Então, não sei o que, começar, não precisa ser assim também, mas é algo que vai transformar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou, algo que vai mudar completamente aquilo que você pensa de evangelho. Não vai ser uma palavra bonitinha que vai mudar o que você pensa de evangelho, vai ser a sua intimidade com Deus que vai transformar a sua mente. Vai falar, opa, peraí, é verdade, é assim mesmo, vamos embora. Começar a refletir naquilo que você ouviu, talvez em um culto, falar, Senhor, olha, eu ouvi que eu preciso orar mais, então, Pai, eu estou orando aqui, mas eu não tenho muita vontade de orar, não. Verdade, Jesus, falou a verdade para Deus lá, Pai, olha, se puder, manda fora aí. Mas ele sabia no interior dele, ele tinha convicção daquilo que ele precisava fazer. Mas ele mesmo assim, ele foi sincero com Deus, porque aquilo estava incomodando ele, aquilo estava angustiando a vida dele. Outro ponto importante, sobre a tristeza dos discípulos de Jesus. Nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. E aí sentimento não é só gostar do outro, não, sabe? Não é sentimento homem, mulher, menino, menina, não é isso, não. É o nosso sentimento de raiva, é o nosso sentimento de ciúmes, é o nosso sentimento de inveja, é o nosso sentimento, sei lá que mais de sentimento que a gente pode ter. Sabe por quê? Porque quando nós permitimos que esse sentimento tome conta da nossa vida,
nós adormecemos. Isso faz a gente tirar o foco do que é importante. Quando nós permitimos que o sentimento tome conta da nossa vida, nós tiramos o foco do que é importante. Nós tiramos o foco de Deus. Pense, é difícil pensar isso, né? Assim, normalmente, por gentileza, não se sintam as meninas e os meninos menos ou mais favorecidos. Normalmente, os homens não têm tanto problema quando você chega assim para um cara e fala assim: ei, gordão, beleza? Pá, bate na orelha dele, vira as costas e vai embora. Aparentemente. Agora vai fazer isso para uma menina. E aí, gordinha? Gordadinha e tal. Rapaz, você acabou no mínimo com um dia ou com a semana, né? Da criatura. Mas esse sentimento não pode... Você não pode permitir que esse sentimento... Sei lá, que sentimento vocês ficam tristes, talvez, com raiva de quem falou. Tomar o lugar e o foco de Deus. Eu sei que eu fui extremo, mas é para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mantenha o foco em Deus. Não permita que o seu sentimento tome o lugar, tome a posição central daquilo que você tem que fazer. Jesus estava num ponto ali que talvez aquele sentimento, aquela angústia, estava começando a tomar a frente da certeza que ele tinha ali de fazer aquilo. A ponto de ele chegar e falar assim: Deus, eu não, pode passar? E aí, na hora que ele abriu a boca dele, para falar o sentimento dele, para entregar a Deus, falar: Senhor, é isso que eu estou sentindo, imediatamente, ele mesmo recebeu a resposta. Ele falou: Deus, opa, faça a tua vontade, não a minha. Eu sei o que precisa ser feito. Mas vocês entendem que ele tomou um primeiro passo, e ele abriu a boca dele e falou assim: Pai, eu estou sentindo isso. Imediatamente, o Senhor consolou e deu a direção certa. Imediatamente, Deus, Jesus, o Espírito Santo, vai falar com você, quando você chegar aos pés deles e falar: Pai, eu estou sentindo isso. Pai, eu não consigo mais sentir a tua presença. Pai, eu queria tanto louvar, eu queria tanto, mas eu não consigo. Sabe por quê, Senhor? Porque tem alguma coisa me atrapalhando. É o meu, sei lá o quê, é o meu pai, é a minha mãe, é o menininho que eu gosto, a menininha que eu acho que eu estou apaixonado, sei lá o que é que está te tirando o foco de Deus. Mas coloque isso, coloque o seu sentimento, e fala: Senhor, eu não quero mais viver por sentimento, eu não quero mais viver dependendo do meu humor, se eu acordo feliz, eu acordo triste, eu não quero mais depender do status do Face lá, né, se sentindo triste, se sentindo alegre, eu quero depender do Senhor. Vocês entendem? Amém, ainda bem. Quando nós paramos de orar, nós caímos em tentação. Quando nós permitimos que esse sentimento tome o lugar que não é dele, nós caímos em tentação. Que o Senhor nos fala se a gente tem que nós devemos orar e vigiar para que a gente não caia em tentação. E a partir do momento que nós paramos de orar, nós paramos de vigiar, nós permitimos que o nosso sentimento tome a frente, nós caímos em tentação. E muito provavelmente nós estamos fadados ao pecado. Porque nós não temos mais intimidade, nós não estamos mais ouvindo a voz do Espírito Santo. A partir deste momento, nós estamos aqui à deriva. Imagina um barco perdido no meio do mar. Está lá, para onde a onda levar, vai embora. E não é isso que o Senhor deseja das nossas vidas. Nós temos um alvo, nós temos algo com Deus, cada um de nós aqui, individualmente. Você tem um plano perfeito de Deus para a sua vida. Nós devemos buscar isso todos os nossos dias. Algo importante, e você precisa saber muito disso: o nosso Deus não dorme. Vocês entendem? Vocês perceberam isso? O nosso Deus, ele não dormiu. O nosso Deus, ele não dorme.
A gente pode vacilar. Pô, nós somos seres humanos. Só que o nosso Deus, graças a Deus, não dorme. Nosso Deus, graças a Deus, não é estranho, né? Nosso Deus, graças a Ele, não dorme, fica melhor. Ele não dorme. Vira para o cara do seu lado aí e fala assim, ô, Deus não dorme. Então acorda aí. Boa. O nosso Deus não dorme de jeito nenhum. Você crê nisso? Então repita comigo. O meu Deus não dorme. Jamais. Amém. Glórias a Deus por isso. E continuando a história, chega um momento em que Judas chega para entregar Jesus. E quando Judas chega, o beija. O beijar ali significava comunhão. E Judas traiu a Jesus legal mesmo nessa parte. Aqueles homens falam o seguinte: olha, nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Qual é a resposta de Jesus? Vocês lembram? Sou eu. E o que aconteceu com aquele povo todo? Sabe o que isso nos diz? O nosso Deus tem todo poder. O nome de Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Não existe nada, absolutamente nada comparável ao nome de Jesus. Quando ele falou, sou eu, aqui quando nós lemos, nós vimos que vieram várias pessoas com Judas, mais uma multidão, a palavra de Deus diz, uma multidão atrás. Você imagina que loucura. Está lá, 11, né? Jesus mais 11 ali. E ele fala assim, sou eu. Os caras fazem... E aí você imagina os caras voltando assim, né? Tipo, opa. Ah, então, nós vamos buscar Jesus aí. O que aconteceu? Não sei. Bom, nós vamos buscar Jesus, vai. Vamos continuar aqui. E aí a história diz que existiam 2 discípulos de Jesus com espadas. Um era Pedro, o outro a gente não sabe quem era. Mas aí Pedrão, aquele mesmo que roncava lá de boca aberta, eu acho, não está escrito. Ele falou o seguinte, você imagina agora, vamos lá, imaginação, galera. Imagina assim, 12 pessoas, né, Jesus mais 11, mais seus discípulos, contra uma multidão armado, com paus, com pedras, com espadas. E aí 2 carinha com a Bíblia na mão, assim, com a Bíblia é a espada, né? Com a espada na mão, e falando assim, e aí Jesus, vamos para cima? Vamos embora, meu, estamos juntos aí, vamos para porrada. E aqui nós aprendemos uma outra lição muito valiosa. Nós não vamos ganhar com o nosso braço. Nós não vamos conseguir nada no reino de Deus através das nossas habilidades. Você imagina, Pedro era pescador. Você imagina a habilidade que ele tinha com aquela espada. Devia ser uma coisa horrível. Porque ele tentou mirar o pescoço do cara, acertou a orelha, né? Porque o cara vai acertar aqui, né? Você imagina, deve ter fechado o olho assim, sei lá. Uma coisa... Ele acerta a orelha lá de Malcolm. E eu imagino, aí eu estou imaginando, hein, gente, pelo amor de Deus, não vai pensar que está aqui, nós não lemos isso. Jesus pega no ar a orelha assim, ó, ô Pedrão, não, velho, dá um tapão na orelha do cara. Você não está entendendo, Pedro. Você viveu 3 anos comigo e ainda não entendeu que não é através da nossa força, não é através da violência, não é através daquilo que você nem sabe fazer direito e pensa que sabe fazer, que nós vamos resolver isso. A sua força, a minha força, por mais capacitados que a gente possa ser, não vai resolver. Isso não vai cumprir o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas. De maneira nenhuma. Não coloque a sua mão. Tire a sua mão. Eu sei que é difícil. Quando nós estamos passando por uma situação, a gente quer tentar resolver aquilo de uma forma mais rápida.
A gente quer resolver aquilo do jeito que a gente sabe. Poxa, eu acho que se eu fizer assim, 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 eu resolvo. Não, não. Volta lá para o primeiro passo. Lá atrás, onde nós começamos aqui hoje. Ajoelhe e clame ao Senhor. Pai, a minha verdade, o meu sentimento agora é que eu estou perdido. O que eu faço? Pai, o meu sentimento agora é que eu não sei o que fazer. E aí? Tem dúvida no meu coração, Senhor? Seja sincero com Deus. Ele, só através do nome dEle, só através da pessoa dEle, pode e vai transformar as nossas vidas. Não há outro caminho, não há outra razão para nós estarmos aqui hoje, do que buscar realmente isso, de buscar a vontade dEle para a nossa vida, de buscarmos o caminho dEle para as nossas vidas. Nada, absolutamente nada. Feche seus olhos. Feche seus olhos e, aí no seu lugar mesmo, vai falando com o Senhor. Começa falando: Pai, eu ouvi um monte de coisa aqui, Pai, mas eu quero falar o meu sentimento para o Senhor. Começa falando o seu sentimento para Ele. Começa falando: Pai, eu não estou legal. Pai, eu nem queria vir aqui hoje. Pai, eu sei lá o quê. Fala a tua verdade para Ele. Ele quer ouvir a tua verdade. Ele quer ouvir aquilo que sai do seu coração. Lembre-se, nós não podemos viver no sentimentalismo. Esse negócio de sentimentalismo, gente, não é para a gente. Nós devemos viver com Deus à nossa frente. O sentimento não pode mais guiar as nossas vidas. Nós não podemos permitir mais que qualquer brisazinha tire a nossa paz. Eu não sei se você está vivendo assim, mas é horrível viver desse jeito. Qualquer coisinha, mínima que seja, tira a nossa paz, muda o nosso humor, transforma o nosso dia, acaba com o seu dia. Não dá mais para viver assim. Fale com o Espírito Santo. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. A palavra de Deus diz assim em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Jesus nos deu a chave. Paulo confirma a chave. Oração, perseverança em oração. Perseverar em buscar a Deus todos os momentos da nossa vida. Em todas as situações. Na pior situação da sua vida. Talvez no dia que você sabe que você vai ser crucificado. Você precisa ajoelhar e falar: Senhor, eu não estou querendo não, mas seja feita a tua vontade, Pai. Você está disposto a viver assim? Você está disposto a viver permitindo que o Senhor, o nosso Deus, guie as suas decisões, guie a sua vida? Ele quer transformar, Ele quer dar experiência nova, Ele quer te dar paz, alegria.
durma no ponto. Não dorme no ponto. Persevera, vigia. Não deixa que a angústia, a tristeza te faça dormir. Não dorme não. Confie em Jesus. Jesus tem todo poder. Se você não sabe resolver, se você perdeu as esperanças, confie neste nome. Jesus tem todo o poder. Deixa Ele operar, deixa Ele fazer. Tira a sua mão, tira o seu conhecimento. Não saque a espada, não, deixa ela guardadinha ali. Fala: Senhor, cumpra a tua vontade. Senhor, cumpre a tua vontade. O Espírito Santo de Deus, Pai, fala aos nossos corações, fala às nossas mentes agora, Pai. Pai, trata os sentimentos, Senhor. Oh, papai, papai, papai. Quantas frustrações, quantos medos, quantos anseios, Senhor, que nos afastam do Senhor. Pai, quantas coisas que nós já vivemos, Pai, que deixaram marcas na nossa alma, e isso tem nos afastado do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar aqui, Pai. Pai, trata agora cada um que está se dispondo, está se colocando, meu Pai, que está entrando e falando: Senhor, eu estou aqui, Pai. Vem, toma o teu lugar em minha vida. Eu gostaria que você que deseja, você que deseja viver desta maneira, fique em pé agora. Você que deseja deixar os seus sentimentos nos pés da cruz, você que deseja que o Senhor tome as decisões por você, fique em pé agora em nome de Jesus. Continue falando com o Senhor.